a Lohana, da nossa vereadora Lohana França, vai apresentar os veículos e direcionar as perguntas. Pessoal, bom dia. Vamos fazer o seguinte, a gente vai veículo por veículo e aí até duas perguntas por veículo, por favor. Vamos começar aqui, vou começar por quem fez o cadastro. O Roberto, por favor, da Rádio Sentinela. Ele vai começar. Roberto, por favor. Simone, você está muito na CPI devido ao seu trabalho e também à conduta. Era a terceira via, mas ao meu ver foi uma das primeiras vias, porque se destacou, tinha projeto, tinha postura. E quando eles perderam muito tempo com briga, o que te leva a apoiar o PT? Foi uma decisão pessoal ou decisão do partido? Bom, agradeço a oportunidade de responder essa que talvez seja a pergunta mais importante a ser feita hoje. Agradecendo aqui, Reginaldo, em seu nome, todos que nos acompanham, Laís, Lohane, Beatriz, que tive o prazer de conhecer. Dizer que é um prazer estar em Divinópolis. Eu conheço Divinópolis muito antes de vocês me conhecerem, né? Quando, num programa que nós temos de Mais Mulheres na Política, né, lá do Congresso Nacional, nós sempre encampávamos e monitorávamos meninas que estavam querendo vir para a vida pública, e eu fui sorteada com Laís. Portanto, eu procurei ajudá-la aqui, mesmo sabendo que o meu partido tinha candidato, dentro, obviamente, da questão ética, a gente dava, assim, alguns bons conselhos para ela. Então, comecei a conhecer Divinópolis muito antes de Divinópolis me conhecer. Naquela época, Laís candidata a prefeita, não a deputada. Então, assim, conheço um pouquinho a realidade de vocês, porque eu também sou do interior do Brasil. Eu fui prefeita, a primeira mulher prefeita de uma cidade muito parecida com Divinópolis, um pouco menor, mas muito parecida. Uma cidade progressista, que por um tempo gerou muito emprego, renda através da industrialização, que também teve a oportunidade de ter não só universidades, mas faculdade de medicina, que sei que foi Lula que trouxe, né, que também teve um sonho um dia, que se tornou realidade através das minhas mãos. Tenho certeza que agora será uma realidade através de Lula, que é ter uma faculdade escola, que é o sonho, obviamente, de todos os alunos residentes de um curso de medicina. Então, diante disso, assim, me sinto um pouco em casa, agradeço o carinho e a oportunidade de poder estar aqui. Mas nós temos uma missão muito importante. A razão de eu ter feito essa escolha é porque não é escolha. Nós não temos dois candidatos democratas no segundo turno, nós só temos um, que é Lula. O Bolsonaro, ele flerta com o autoritarismo. Bolsonaro ameaça as instituições democráticas e tudo aquilo que a gente tem de mais sagrado, que é a nossa liberdade, que é o nosso direito. É o direito de nós votarmos nas urnas e vermos reconhecido o nosso voto e que o resultado das urnas sejam fielmente cumpridos. Eu fiquei 3 anos e meio senadora com Bolsonaro no poder. Bolsonaro desconstruiu as instituições do Brasil. Ele agride a imprensa livre, ele diminui os poderes para poder concentrar o poder na mão de si, através do megafone, que são as redes sociais, produzindo fake news. Ele está deturpando a verdade, transformando mentiras em verdades e contaminando a mente dos nossos jovens, de uma geração inteira de brasileiros. Eu estou falando de um presidente desumano, de um presidente que virou as costas para o Brasil no momento que ele mais precisou de nós. Eu estava lá, eu vi os escândalos de corrupção que a história depois vai investigar, né, de crimes no plural contra a máquina pública, contra o dinheiro público, na tentativa de superfaturar vacinas, atrasando 45 dias a compra dessas vacinas. Quantos irmãos e irmãs brasileiras na faixa de 40, 50 anos de idade, que poderiam estar entre nós, morreram faltando uma semana para serem vacinados, 15 dias para serem vacinados. Então, diante de tudo isso, porque primeiro um é democrata, outro não é. Um é desumano e outro tem uma lista de serviços prestados para o Brasil. Eu não sou petista, eu nunca estive com o PT, embora seja progressista na pauta de costumes. Eu tenho convicção que o Brasil só tem um caminho. É tempo de reconstruir o Brasil e voltar a unir o nosso povo. E só Lula tem a competência, a experiência, a capacidade de fazer isso. Eu quero aproveitar, portanto, Roberto, para fazer um pedido especial aos meus eleitores. Foram poucos? Provavelmente, mas eles serão decisivos em Minas Gerais no segundo turno. Eu peço a vocês que confiaram em mim no primeiro turno, que confiem novamente no que eu estou dizendo, que nós temos que eleger Lula presidente e jogar, não falo isso sem nenhuma ressalva, jogar pro lixo da história o presidente Bolsonaro.
Para o lixo, não para o esquecimento, porque ele não pode ser esquecido. Essa página triste da história tem que permanecer viva por muito tempo para que ela não seja repetida. Porque um segundo mandato do presidente Bolsonaro significaria todo tipo de retrocesso inimaginável numa sociedade como nós, que quer livre, que se quer plena, que se quer cidadã, que se quer soberana. Então, assim, eu estou sendo longa nessa primeira resposta, seria objetiva nas demais, apenas para dizer a razão de eu estar aqui. Eu estou aqui por amor ao Brasil. Eu não estou aqui como senadora, como ex-candidata à presidência da República, eu estou aqui como mãe, como mulher, como cidadã, que sei que nós não podemos falhar com os nossos filhos. Nós não podemos falhar com os filhos dos nossos filhos. Pessoal, por conta do horário, a gente vai poder fazer só uma pergunta e aí eu vou passar para a Deise da TV Alterosa, por favor. Denise, gente. Denise, perdão. Bom dia a todos, Denise TV Alterosa, SBT Minas. A Simone está falando dos votos. Aqui em Divinópolis você teve 5.935 votos. Bolsonaro venceu aqui, depois Lula. Diante disso, você vindo aqui na nossa região, na nossa cidade, que é a maior do centro-oeste de Minas, qual que é o principal desafio nesses últimos dias na eleição? Bom, disseram, não sei se é verdade, se me corrija, que a diferença de Lula e Bolsonaro aqui foi de 4 mil votos. Portanto, eu teria os votos suficientes para fazer que Divinópolis pudesse dar a vitória para Lula. Então, é nesse sentido, a vitória não é para Lula, não é para o PT, é para o Brasil. É importante que Divinópolis saiba disso. Eu também venho de um estado conservador, eu também sou conservadora em muitas pautas, e a minha região também é conservadora. Eu quero dizer para vocês que nós não estamos votando em Lula ou estamos votando no PT, nós estamos votando para salvar o Brasil de retrocessos inimagináveis. Há 35 anos atrás, 30 milhões de brasileiros passavam fome. O Brasil estava no mapa da fome. Depois de tantos avanços, depois da geração de emprego, de renda, de tantos milhões de casas populares sendo edificadas, hoje o Brasil voltou para o mapa da fome. Nós temos como presidente que tem a incapacidade de derramar uma lágrima pela morte prematura de alguém que morreu numa pandemia, ou tem a incapacidade de enxergar a dor alheia. O presidente Bolsonaro, ele é desumano, ele não sente a dor do outro. Como é que um presidente da República pode salvar o Brasil da fome, da miséria, do desemprego, se ele não sente a dor alheia? Então é este pedido que eu faço para Divinópolis. O que nós temos até o dia 30 que ficar vigilantes, porque a todo momento o presidente Bolsonaro cria uma crise artificial, cria um factoide, porque ele sabe que vai perder a eleição. E aí ele quer levar isso para um terceiro turno. Não vai. As eleições acontecerão dia 30. Eu estou extremamente otimista que o povo brasileiro vai virar essa página e que nós vamos ter aí depois mais 4 anos reconstruindo o Brasil. Bruno, do Portal Agora. Certo, Simone, bom dia, né? Do Jornal Agora, a gente está ao vivo também no nosso Instagram. Te perguntar, você tem mais um restante mandato como senador, eu queria te perguntar, caso o Lula seja eleito, se ele te prometeu alguma coisa para o mandato dele, um ministério, dependendo um apoio para a próxima eleição presidencial, e se não for isso, como você pretende articular no Senado, caso o Lula seja eleito, já que a gente teve uma grande eleição de deputados a favor, de senadores e deputados a favor de Jair Bolsonaro. Essa foi uma das razões porque eu imediatamente resolvi declarar o meu apoio e meu voto ao presidente Lula sem pedir absolutamente nada em troca. Às 48 horas depois do resultado das urnas, vamos lá, no domingo à noite, assim que saiu o resultado das urnas, e eu vi não só um Congresso conservador, que é natural, mas também uma parte do Congresso reacionária, que são coisas distintas, eu tomei uma decisão imediatamente. Eu disse para o meu partido, vocês têm 48 horas para decidir, porque eu já tomei a minha decisão. E foram depois das 48 horas mais difíceis da minha vida, porque, como eu disse com vocês, eu nunca estive com o PT. Mas eu sempre estive ao lado da verdade, ao lado do Brasil. E eu sempre tive coragem de fazer o que era necessário. Eu sabia que eu podia estar subindo num abismo e cometendo um possível suicídio político. Isso não me importava, porque eu sabia o que precisava ser feito. Eu fui a terceira mais votada, tendo, não pela eleitoralmente, mas tendo um ganho político muito grande. Então isso trazia e traz uma responsabilidade muito grande como mãe, como mulher, como cidadã, como professora que sou e, óbvio, como senadora da República. Então eu estive com Lula, 2 dias depois, eu fiquei 2 madrugadas escrevendo um manifesto, que está aqui, ó. Há um Brasil a ser imediatamente reconstruído. Um Brasil que foi onde os livros foram substituídos por armas, onde o amor foi substituído pelo ódio. Um Brasil que tem na sua maior riqueza a sua diversidade. A riqueza do Brasil é sermos tão diferentes. A nossa maior tristeza e vergonha é a nossa miséria, a nossa grande desigualdade.
E até isso o presidente Bolsonaro conseguiu destruir. Ele nos dividiu enquanto nação. Então, diante disso, eu fiz um manifesto, 48 horas. Esse manifesto eu entreguei para o presidente Lula antes. Falei, presidente, eu vou declarar o meu apoio, o meu voto. Eu não quero absolutamente nada. Eu quero dizer que eu nem precisaria ter essa conversa antes dele falar qualquer coisa, porque é meu dever cívico estar do lado das certas da história. Ponto final. Geraldo, do Divinews, por favor. Aqui, Simone. Desculpa, querida. Geraldo do Divinews, como disse ele. Eu queria uma análise da senhora sobre os últimos acontecimentos, sobre o bandido Roberto Jefferson, não tem outro adjetivo para ele, e sobre também os últimos acontecimentos no Nordeste, com a fajuta planilha que o Bolsonaro está dizendo que não foi veiculada. São dois exemplos típicos de um presidente que é antidemocrático. Quer dizer, ele já está acusando o golpe porque vai perder as eleições e, consequentemente, criando fatos para tentar adiar a eleição, discutir resultado de urnas e levar essa eleição para o terceiro turno como se nós não tivéssemos um país para reconstruir. Veja, a eleição é um jogo. Você ganha ou você perde. Quando você perde, você reconhece a derrota e segue a vida. Você não vai levar esse processo como se fosse um projeto pessoal. Esse é um projeto de país a ser reconstruído. O caso de Roberto Jefferson, acho que foi literalmente um tiro no pé. O desespero deles é tão grande que eles estão tentando criar crises artificiais diárias, mas no desespero, no despreparo e na incompetência, cada vez que eles criam um fato, eles puxam mais votos para o presidente Lula, o que cria uma sensação de insegurança no eleitor. O eleitor não quer isso, ele quer um jogo limpo. Você vai para um campo de futebol, você vai para ganhar ou para perder. Você tem o seu time, você torce por ele, mas você não vai exigir que o juiz continue apitando mesmo depois do término do segundo tempo, para que você tenha o resultado que você queira. Isso não é democracia. Então, mais um exemplo típico do quanto o presidente Bolsonaro representa tudo aquilo que nós repudiamos. Roberto Jefferson, ele agrediu a Polícia Federal. A Polícia Federal que tem a obrigação de proteger a sociedade brasileira. E ele vai, o próprio presidente Bolsonaro, ao invés de ir imediatamente defender a Polícia Federal, defende um bandido. Ele vai contrário a todo o seu discurso. Então, isso está causando um sentimento na sociedade brasileira de que realmente Bolsonaro não é essa figura que se apresenta. Um dia a máscara cai, que bom que ela está caindo, que bom que 30 de outubro está chegando e nós vamos eleger Lula presidente. Posso emendando essa questão, que ontem ele convocou uma reunião emergencial e parece que não deu certo o que ele estava tramando nos bastidores. A senhora tem alguma coisa a falar sobre isso? Mais uma tentativa insana, inconsequente e desonesta do presidente Bolsonaro. Que bom que os ministros se recusaram a comparecer numa convocação do presidente. Olha o quanto ele perdeu a autoridade. Os seus ministros se recusaram a ir numa tentativa de um pseudo-golpe. O que ele queria naquele momento, às vésperas da eleição, inclusive porque ele sabe que não é o Tribunal Superior Eleitoral que fiscaliza se as rádios estão ou não colocando inserções de propaganda eleitoral. Essa fiscalização se dá no município, ela se dá pela sociedade civil, ela se dá pelos partidos, ela se dá pelo Ministério Público, ela não se dá pelo TSE. Então vejam, desespero puro de quem sabe que está perdendo a eleição e não está preparado para largar o mandato. Marcelina, do SOAC, por favor. Simone, meu nome é Marcelina Liberato e eu faço a pergunta não só pensando nas pessoas do sindicato, mas também professores, que eu também estou aqui representando professores e as mulheres negras de Divinópolis. A minha pergunta para você é a seguinte: você pretende, se vir a ser ministra da Educação, sentar com professores de norte a sul para falar sobre essa caos que está a educação, inclusive sobre o não sucesso, porque há diferença de aprendizado de uma região para outra. Eu acredito que você, sendo da educação, sabe muito bem disso.
Você pretende sentar com os professores para entender essa educação em tempo integral que não está funcionando, pelo menos não aqui na nossa região? Marcelina, eu assumo um compromisso maior com você, independente de cargo de ministério, de sentar com os professores, com o sindicato no Brasil a qualquer hora, a qualquer momento, como professora que sou. O primeiro item que eu apresentei ao presidente Lula, falei, presidente, o meu manifesto e, portanto, o meu apoio não é por simples adesão. Eu preciso só que o senhor incorpore no programa de governo algumas pautas que são muito caras para mim. Eu coloquei 5. A primeira foi que a União volte os olhos para o ensino infantil, colocando todas as crianças da primeira infância, de 3 a 5, dentro de sala de aula no tempo certo, porque senão ela não vai estar preparada intelectualmente para o aprendizado, e que lá na ponta, no ensino médio, a gente possa aplicar o ensino médio técnico profissionalizante em período integral, garantindo uma bolsa e uma poupança jovem para os nossos jovens que se formarem no ensino médio de R$5.000. Se nós não pagarmos para o jovem se formar, ele não vai voltar para o banco da escola. Com internet, com período integral, implantando o ensino técnico, porque ele já pode entrar para o mercado de trabalho enquanto ele faz a faculdade, se ele quiser. Então esse foi o primeiro pedido que fiz. Lula ouviu os 5, eu não vou me delongar nem explicar quais são os outros, mas posso te garantir que o segundo foi igualdade salarial de homens e mulheres nas mesmas funções, porque uma mulher preta chega a ganhar até 40% menos que um homem, isso é inadmissível no Brasil como o nosso, e a mulher branca até 20% menos, e ele incorporou as cinco medidas. Então é isso, não preciso ser ministra, não preciso ter cargo, eu vou ajudar o Brasil em qualquer posição. Estou muito feliz de estar do lado certo da história. Muito obrigada. Amanda, do Portal Gerais. Simone, estou aqui representando o Portal Gerais, também o jornal do Estado de Minas, do Grupo Diários Associados. Aqui em Minas, você também cumpre a agenda em Belo Horizonte, mas o ato público aberto junto à população apenas aqui em Divinópolis. Por quê? Não sei, não sei, eu tô seguindo até onde eu saiba, não, eu tenho umas 5 agendas em Belo Horizonte. É que eu fiz na minha primeira, e agora estive com Lula, vamos esquecer que eu tive semana passada em pelo menos 3 eventos grandes públicos. Nós tivemos em Teófilo Otoni, nós tivemos em Juiz de Fora, eu já tive em Belo Horizonte na minha campanha 3 vezes em eventos públicos no primeiro turno. Eu estou seguindo o script muito bem acompanhada, estou muito feliz de estar aqui, mas acho que o momento talvez seja porque assim, a eleição tá aí, né? Tá na antevéspera da eleição, e a forma melhor da gente se comunicar, de passar o recado, graças a Deus, através da imprensa livre como vocês, que acabam sempre noticiando, levando as nossas mensagens. Acho que é isso, não sei. Mas eu topo tomar de novo um cafezinho lá em BH. Só para finalizar, só mais uma questão, Simone, desculpa fugir aqui do script. A gente vê também uma narrativa sendo usada, principalmente pelos apoiadores, né, do adversário, de que se o Lula vencer, né, que Minas ficará fora das prioridades do governo federal, porque teria como principal adversário, já pensando na próxima eleição, o atual governador de Minas. Lula tem esse comprometimento, principalmente aqui, né, a gente em Divinópolis, com Centro-Oeste e com Minas como um todo? Olha, gente, eu não tenho procuração para ficar defendendo o presidente Lula, mas eu tenho que ser justa com um presidente que governou 2 mandatos, e eu fui prefeita na época em que ele esteve à frente de parte desses 8 anos de mandatos. Eu era oposição ao presidente Lula, e nós levamos, na época lá, a maior fábrica de celulose do mundo, e todos os incentivos foram dados para que isso acontecesse. Meu estado sempre foi governado pelo adversário do Lula, porque era sempre governado ou pelo MDB e pelo PSDB. Lula nunca fechou as portas para o Mato Grosso do Sul e não fecharia as portas para o Brasil. Minas é a síntese do Brasil. Minas tem tudo que tem do Nordeste, do Sudeste, do Centro, né? Não é à toa que o rio que integra o Brasil, que é o Rio São Francisco, nasce aqui em Minas Gerais. Né? Água é tudo, é água que nós precisamos levar para o Nordeste, garantir água limpa para o agronegócio e para as casas das famílias brasileiras. Então, diante de tudo isso, eu não tenho dúvida, assim, a gente pode ter, eu tenho críticas ao presidente Lula, todo mundo sabe, ele sabe, a gente conversa sobre isso, né? Ele deve ter críticas em relação a mim também, e está tudo certo. Agora, a gente precisa ser justo com as pessoas. Eu nunca vi o presidente Lula deixar ou renegar qualquer estado, qualquer município, qualquer cidadão, porque pertence ao... Nunca vi ele perguntar de que partido
partido você pertence para ver se vai dar uma vaga de estudo do ProUni ou do FIES. Eu nunca vi Lula fazer diferenciação com prefeitos nas vezes que eu participei, por exemplo, da Confederação Nacional dos Municípios e nas vezes como vice-governadora, já depois também, que tive a oportunidade de participar de reuniões com governadores de estado. A última pergunta, Para pessoal. finalizar, o Vitor do Sistema MPA, por favor. Bom dia, Simone. Bom dia a todos. Simone, você agora tem mais 4 anos de mandato como senadora e Divinópolis... Não, meu mandato termina agora. Mas Divinópolis elegeu agora também um senador e que apoia Bolsonaro, que tem um irmão que é prefeito que também é bolsonarista, enfim, exceção da Lohana, os outros eleitos da cidade também apoiaram o Bolsonaro. Sua vinda aqui na cidade também é um objetivo de passar uma mensagem que, embora os políticos bolsonaristas aqui, há uma possibilidade de diálogo com o Lula nessa eleição para o eleitor? Vejam, acho que a possibilidade de diálogo do Lula com os eleitores e com Divinópolis não precisa de mim, não precisa de autoridade de fora, né? Precisa apenas dos representantes legítimos da oposição e da situação. Vou repetir, eu não tenho dúvida, eu estou no Senado há 7 anos, mas eu acompanho o Senado há quase 20. Eu não tenho dúvida que o presidente Lula vai governar em parceria e vai estar dialogando com todos os senadores e senadoras da República. E vai estar ouvindo a oposição e a situação de Divinópolis e de Minas Gerais. Gente, ele vai ser eleito, se eleito for, presidente do Brasil, não é presidente do PT ou presidente da esquerda, é presidente de uma frente democrática que precisa reconstruir esse país. E ele sabe da dificuldade que vai ter, e ele sabe que precisa fazer uma ampla concertação, né? Vamos deixar a coalizão de lado e vamos começar a falar agora daquilo que é o mais importante, que é a concertação do Brasil. Então, eu não tenho dúvida, e como eu também não tenho dúvida que qualquer senador e qualquer governador e qualquer prefeito, qualquer deputado federal eleito, especialmente do Congresso Nacional, se o presidente Lula tiver um projeto importante, relevante, de interesse de Minas Gerais ou de Mato Grosso do Sul, independente se é situação ou oposição, se o projeto é bom para o Brasil, eu tenho certeza que a maioria absoluta do Congresso Nacional vai dar apoio e vai aprovar. Obrigado, gente. Pessoal. Aí, senador, lá embaixo tem 200 mil pessoas. Não cabe mais aqui, a porta está fechada. Pessoal, minha sugestão, tem que me avisar lá? Minha sugestão é que a senadora desça lá, tem uma palavrinha.